Bem-vindos, crentes e descrentes, ao nosso canal. Eu sou o professor Marcos e esse é o meu canal de teologia. Sumido do canal, muita gente perguntou se não iria voltar, e esse ano nós vamos tentar voltar com a sequência de aulas de teologia e outros assuntos referentes a ela. Dando sequência à disciplina de exegese bíblica, então volta aí no canal e assiste a primeira aula da disciplina de exegese bíblica, que explica basicamente o que é a exegese. Hoje eu vou trazer a exegese de um texto. Evangelho segundo Lucas, no capítulo 3, a partir do versículo 15. Diz assim: estando o povo na expectativa e pensando todos em seu íntimo a respeito de João, se por acaso ele não seria o próprio Cristo, João tratou de explicar a todos: eu, na verdade, batizo vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desamarrar as correias da sua sandália. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Pergunta para essa nossa aula: seremos ou fomos batizados com o Espírito Santo e com fogo? Todos serão batizados com o Espírito Santo e com fogo? Essa é a questão que nós vamos trabalhar na nossa aula de hoje da exegese. Então, quero que você acompanhe essa continuação da aula aí no slide. Então, vamos lá, vamos dar sequência à nossa aula de exegese bíblica e vamos fazer a exegese desse texto de Lucas 3:16. Olhar para esse texto vai fazer vir à nossa mente a seguinte pergunta. Aí está até errado, né, o título, mas a pergunta é: seremos batizados com fogo? Nós que somos cristãos, nós que cremos, nos batizamos nas águas e cremos no Espírito Santo, seremos batizados com fogo? Muitos vão dizer que sim. Alguns vão falar que o batismo com fogo é posterior ao batismo com o Espírito Santo, outros vão dizer que o batismo com fogo ele acontece junto ao batismo com o Espírito Santo. Mas nós vamos concluir exegeticamente no decorrer dessa nossa aula de exegese se isso é verdade ou não. Vamos para o texto. Voltando, fazendo novamente a leitura, mas agora na projeção. Então João esclareceu a todos: eu de fato vos batizo com água, entretanto chegará alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno sequer de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele sim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Essa é a tradução, a maioria das Bíblias, né, das traduções das versões no português, trazem essa tradução, que é a tradução correta: vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Por que eu estou falando que essa é a tradução correta? Aqui está um estudo de um site, o site da CPAD que produz os livros da Assembleia de Deus e de outras igrejas, denominações e autores do meio pentecostal. Esse artigo vai dizer o que é o significado de batismo com o Espírito Santo e com fogo. E o autor, que é o pastor Douglas Batista, que escreve até muito bem, ele vai começar falando sobre esse texto, e aí ele vai dizer, João o Batista, né? Porque João o Batista não era um sobrenome, mas Batista era um adjetivo. João, aquele que batizava, o batizador, não era bem um sobrenome de João. Então, João Batista afirma que Cristo batizaria com o Espírito Santo e fogo. Aqui ele tira até o com fogo, né? Ele coloca só o e fogo, somente a conjunção aqui. Quanto a essa afirmação, alguns avaliam que Jesus batiza os crentes com o Espírito Santo e os ímpios com o fogo da condenação. E nós vamos ver se isso é real mesmo. Desse modo, ensinam a existência de dois tipos de batismo, isto é, um com o Espírito Santo e outro com fogo. Sabemos que o fogo é símbolo de juízo, porque eis que aquele dia, aí ele coloca o texto de Malaquias, que é o texto que a gente vai usar para fechar a nossa aula. Eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como a palha, e aí vão ser queimados no fogo. É isso que o contexto desse texto de Malaquias vai dizer. Porém, esse sentido não pode ser aplicado nas palavras de João Batista, que ele está dizendo uma coisa que boa parte dos pentecostais e até mesmo alguns
cristãos tradicionais acreditam que o fogo aqui não está falando sobre condenação. Em sequência, um detalhe importante para a correta interpretação é prestar atenção no emprego da preposição grega em, traduzida como com, que não é repetida antes de fogo em nenhum dos textos gregos. Com o Espírito Santo e fogo. Aí ele mostra qual seria a tradução na visão dele. Uma única preposição com governa o Espírito Santo e o fogo. E isso sinaliza um conceito unificado, isto é, Espírito e fogo simultaneamente. Ele coloca um autor que defende essa ideia. Apesar desse fato ser incontestável, o ensino é deturpado em alguns círculos neopentecostais, que ele coloca, não pentecostais, e até mesmo entre segmentos identificados como pentecostais, como se a expressão batismo com Espírito e fogo fizesse alusão a uma única experiência intrinsecamente ligada a essa expressão, aqui ele faz uma afirmação, que essa expressão faz uma alusão a uma única experiência, intrinsecamente ligada ao evento do Pentecostes. Tá, ele está dizendo que acontece o batismo com o Espírito Santo e acontece o fogo, né? E esse fogo está relacionado àquela imagem de Atos 2, quando vai falar que línguas como de fogo repousavam, apareciam ali naquele evento, né? Só que vamos para o texto. Aí nós vamos aqui está uma parte do texto grego, porque eu não vou colocar o versículo 16 inteiro, para que não fique cansativo e para que visualmente também não fique tão bagunçado. Aqui está o termo grego, baptizei en pneumati hagio kai piri. Essa é a leitura do texto grego. Batizará com Espírito Santo e fogo. Essa é a tradução literal. Só que a exegese, para uma tradução correta do texto, nós vamos realizá-la aqui agora para a gente conseguir entender. Primeiro, vou pegar as palavras que estão destacadas, que são as mais importantes para a gente. Então, nós temos destacado aqui o en. Esse en é uma preposição, logo depois do baptizei, é uma preposição que toda palavra na língua grega nós temos que observar a sua característica polissêmica. O que significa isso? De ter mais de um significado, trazendo mais de uma possibilidade de tradução, e aí o contexto vai acabar determinando se a gente utiliza uma ou outra tradução. Então, a preposição en, ela pode significar com, ou ela pode significar propriamente em, e até mesmo no. Aqui embaixo tem uma definição do dicionário, né? Trazendo a ideia. Dependendo da ideia que essa preposição ela quer trazer, vai se utilizar em, pode se utilizar por também, por, o com, o no e outras possibilidades. Nesse caso, quem vai determinar a tradução, se vai ser batismo em Espírito Santo, batismo no Espírito Santo, ou batismo com Espírito Santo, ou batismo por Espírito Santo, vai ser o termo que sucede à preposição. Nesse caso, pneumati. E o pneumati aqui, Espírito, hagios, Santo, está essas últimas letrinhas aqui da língua grega, elas vão caracterizar um caso na língua grega. O caso é a demarcação da forma como nós temos que lidar com um determinado termo, com um determinado substantivo. Aí nós temos da língua grega genitivo, nominativo, nós temos vocativo, tem o instrumental, o dativo, o ablativo. Esses casos são formas de se traduzir melhor um determinado substantivo. Então, nesse caso aqui, ele poderia ser enquadrado no que a gente chama de lide,
que são os casos. Aí você precisa, se você não assistiu nossas aulas de grego bíblico, volta lá nas aulas de grego bíblico, porque como eu havia dito lá atrás, essas aulas elas são pré-requisito para a gente entender algumas coisas na exegese, senão a gente não consegue entender. Então, locativo, instrumental ou dativo. Nesse caso está no dativo. A ideia que se dá aqui é que a preposição ela se direciona para algo. A preposição ela se direciona para algo. Então essa preposição ela se refere ao Espírito Santo, que é o substantivo que vem logo depois. Logo, o Espírito Santo aqui funciona como se fosse um instrumento. Então, batizará por meio com o instrumento Espírito Santo. Então, a melhor tradução aqui seria com, porque quem batiza, batiza com. Então, foi batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo se torna o instrumento do batismo. E aí nós chegamos no outro termo, que é o que vai nos dar o entendimento se esse batismo ele é com o Espírito Santo e com fogo, ou se é batismo com o Espírito Santo e tem fogo. O Kai aqui é uma conjunção. A conjunção ela vai servir para ligar termos. Ó. Então aqui vai ligar o pneumati, hagio, e vai ligar o piri, que é o fogo. Diz que tem pirotecnia, né? A terminação aqui é para caracterizar a palavra, mas essas três letras aqui é que determinam efetivamente a raiz da palavra e o significado dela. Okay? Pir vai ser fogo, né? E as outras formas como vai aparecer. Então, o Kai é uma conjunção. Essa conjunção quase sempre vai ser traduzida como I. Mas como é uma partícula que tem uma função de ação aditiva e algumas vezes até de força acumulativa, deixa eu circular aqui, ó. Então, uma ação aditiva e muitas vezes de força acumulativa, significa que pode ser traduzido de outras formas, como também, até mesmo, realmente, em alguns casos pode ser traduzido de forma adversativa, como mas, né, uma ideia de adversativa, e vai carregar a ideia da sentença anterior, dos termos anterior. Então, se aqui está falando, batizei com Espírito Santo, então esse com Espírito Santo aqui, ele vai seguir também o batizei com fogo. Então, a tradução correta seria batizará, né? Tinha o vós, vocês antes aqui, o vós, batizará vocês com Espírito Santo e com fogo. Então, o correto é batizará com Espírito Santo e com fogo. E agora nós vamos para o texto. Entendendo essa tradução, nós vamos para o texto. Na exegese, quando nós vamos fazer uma análise exegética, nós precisamos olhar o contexto imediato e nós precisamos olhar o contexto anterior. O contexto anterior são os versículos anteriores, dependendo do texto, até mesmo os capítulos ou o capítulo anterior. Nesse caso, os versículos anteriores já vamos dar a ideia do assunto, do tema. Versículo 12, aqui acabou cortando e eu esqueci de editar no PowerPoint, mas vai dar para entender. E chegaram também os publicanos para serem batizados e disseram-lhe, mestre, que devemos fazer? Então, primeiro ponto, quem que chega até João Batista? Porque quem vai falar isso é João Batista. Vai dizer como Jesus iria batizar. Publicanos. Publicanos não criam em Cristo. Eles até esperavam o Messias, mas se vocês observarem o ministério de Jesus, fariseus, escribas e publicanos foram os públicos que ele teve os maiores embates. Então a palavra ela também se direcionava aos publicanos. Se direcionava para outros? Sim, porque onde João Batista ia, multidões seguiam atrás dele para serem batizados. Mas também se direcionava para os publicanos. Aí vem, né, o 13 e o 14 que vão vir esses direcionamentos que João Batista vai dizer. E no 13 ele lhes disse, não peçais mais do que vos está ordenado. No 14 uns soldados interrogavam também dizendo,
E nós que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Aqui está orientando que eles deveriam ter uma boa conduta. E o 15, que mostra por que eles procuravam João Batista, né? Estando o povo em expectação e pensando todos de João em seus corações, se porventura seria o Cristo. Então, além dos publicanos, tinham outros ali acompanhando o sermão de João Batista. Vamos para o contexto posterior. Então, o contexto anterior mostra que tem ali um público específico, publicanos e outros, mas quem leva o questionamento para João Batista são os publicanos. Respondeu João a todos. Eu, em verdade, aqui ele vai dizer, né, que em verdade ele batizo-vos com água. Mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das alparcas ou das sandálias. Esse vos batizará. Então aqui está o que iria acontecer. Essa seria a tradução mais correta, né? Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então aqui acontece a descrição de dois batismos. Vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aí nós temos que entender. Tinham os publicanos ali e tinham muitos outros que estavam acompanhando. Tinham pessoas que iriam receber esse batismo com o Espírito Santo, que iriam crer, iriam ser batizados nas águas, e futuramente, quando Jesus viesse, eles iriam lá no Pentecostes, muito provavelmente, acompanharam João, estavam lá no Pentecostes, iriam receber o Espírito Santo? Iriam. Mas teria um outro grupo que receberia esse batismo com fogo. O que João fala? Vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O que ele está dizendo é, olha, temos dois públicos aqui. Um público vai receber o batismo com o Espírito Santo, só que o outro público vai receber um batismo com fogo. Só o fato da pergunta vir de publicanos, nós percebemos que não tinha somente um público ali desejoso de entender de verdade sobre essa verdade, esse caminho que João Batista veio preparar, que é Cristo, né? E logo depois, o contexto posterior mesmo aqui que eu quero destacar é esse versículo 17. Olhem o versículo 17. Ele tem a pá na sua mão e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro. Então aqui, ó, dois itens. O trigo no celeiro. Mas, deixei até destacado na cor vermelha, queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Duas condições. O trigo será juntado no celeiro, mas e a palha? A palha vai ser queimada com fogo que nunca se apaga. Gente, o contexto ele é claramente de condenação. Então, o que o apóstolo, o que o profeta João está dizendo é que existem dois batismos. Um batismo na água, um batismo no Espírito Santo e um batismo com fogo. E esse batismo com fogo não pode ser nada diferente de condenação, porque é o que o texto, em todo o seu contexto, ele vai dizer. Públicos distintos que tinham um público desejoso realmente do arrependimento, mas tinha um público que estava ali só para questionar João, e nós vamos perceber isso pelo perfil desse público no decorrer da narrativa do Novo Testamento com os evangelistas. E para trazer um apoio para essa ideia, eu vou usar o mesmo texto que esse pastor que eu trouxe para exemplificar a aula, ele utilizou lá naquele artigo no site da CPAD, o texto lá de Malaquias. Pois com toda certeza vem no fim com fogo, como fogo ardente ou em fogo ardente, mais que uma fornalha. Todos os, olha só, para quem que esse fogo era direcionado, todos os arrogantes, todos os maldosos, queimarão como a palha seca na fogueira. E aquele grande dia vem se aproximando depressa, não sobrará raiz nem ramo algum, assevera o Senhor dos Exércitos. Capítulo 4 do profeta Malaquias, versículo 1.
O batismo com fogo é condenação. Se nós somos crentes no Senhor Jesus, nós não seremos batizados com fogo, porque o batismo com fogo é para os ímpios. Aguardo vocês na nossa próxima aula de exegese, que vamos falar sobre ferramentas para extrair o significado do texto. Até lá!